Ela te olhava como se o tempo parasse e agora te olha como se nunca tivesse te conhecido. E o que mais dói não é a distância, é o silêncio. O silêncio de quem já te amou e agora parece não sentir nada. Mas há um segredo que poucos homens entendem. O amor humano não morre de repente. Ele se apaga aos poucos, até que uma atitude fria, silenciosa e inesperada o desperta de novo. Não é magia, é psicologia, porque a mente feminina é movida por contrastes. E quando o homem deixa de buscar, ela começa a se perguntar por quê. Há algo profundamente simbólico no comportamento masculino quando o coração é ferido. O homem sente a necessidade de agir, de resolver, de provar. Mas o que ele não percebe é que, quando tenta consertar o que está quebrado com pressa, ele transmite desespero. E o desespero é o perfume que mata o desejo. A mulher, no nível inconsciente, se afasta daquilo que parece precisar demais dela. Ela quer sentir que escolhe, não que é a salvação de alguém. E é aí que nasce o poder do homem que entende o silêncio. A primeira atitude fria e silenciosa que a faz correr atrás não é o desprezo, é a ausência estratégica. O silêncio não é um jogo, é uma declaração de independência emocional. Quando um homem decide se recolher, não para manipular, mas para se reconstruir, ele muda a energia. Ele deixa de ser o mendigo emocional e volta a ser o guardião do próprio valor. Isso confunde a mente feminina, que estava acostumada com o padrão de atenção constante. Ela começa a sentir falta do que tinha, não porque ele sumiu, mas porque ele parou de se justificar. A psicologia chama isso de reativação da percepção de valor. O ser humano, por natureza, deseja o que sente que pode perder. E quando o homem demonstra autodomínio, a mulher é atraída pela estabilidade que emana desse gesto. Ela pode não admitir, mas o frio do silêncio desperta nela um calor que estava adormecido. Porque o amor, no fundo, é uma dança de energia. E quando um dos lados muda o ritmo, o outro precisa decidir se acompanha ou se fica parado. E quase sempre, o instinto de ligação emocional fala mais alto. A segunda atitude é o olhar impassível. Aquele olhar que não acusa, não implora, não pede explicações. É o olhar de quem entendeu que não precisa provar nada para ser digno. A mulher sente quando o homem a observa sem rancor, sem necessidade. Esse olhar silencioso cria um espelho. Nela, desperta o desconforto de quem percebe que perdeu algo raro. E quanto mais ele se mantém firme, mais ela começa a sentir a ausência do que antes ignorava. Ela te olhava como se o tempo parasse e agora te olha como se nunca tivesse te conhecido. E o que mais dói não é a distância, é o silêncio. O silêncio de quem já te amou e agora parece não sentir nada. Mas há um segredo que poucos homens entendem. O amor humano não morre de repente. Ele se apaga aos poucos, até que uma atitude fria, silenciosa e inesperada o desperta de novo. Não é magia, é psicologia. Porque a mente feminina é movida por contrastes. E quando o homem deixa de buscar, ela começa a se perguntar por quê. Há algo profundamente simbólico no comportamento masculino quando o coração é ferido. O homem sente a necessidade de agir, de resolver, de provar. Mas o que ele não percebe é que, quando tenta consertar o que está quebrado com pressa, ele transmite desespero, e o desespero é o perfume que mata o desejo. A mulher, no nível inconsciente, se afasta daquilo que parece precisar demais dela. Ela quer sentir que escolhe, não que é a salvação de alguém. E é aí que nasce o poder do homem que entende o silêncio. A primeira atitude fria e silenciosa que a faz correr atrás não é o desprezo, é a ausência estratégica. O silêncio não é um jogo, é uma declaração de independência emocional. Quando um homem decide se recolher, não para manipular, mas para se reconstruir, ele muda a energia.
Ele deixa de ser o mendigo emocional e volta a ser o guardião do próprio valor. Isso confunde a mente feminina, que estava acostumada com o padrão de atenção constante. Ela começa a sentir falta do que tinha, não porque ele sumiu, mas porque ele parou de se justificar. A psicologia chama isso de reativação da percepção de valor. O ser humano, por natureza, deseja o que sente que pode perder. E quando o homem demonstra autodomínio, a mulher é atraída pela estabilidade que emana desse gesto. Ela pode não admitir, mas o frio do silêncio desperta nela um calor que estava adormecido. Porque o amor, no fundo, é uma dança de energia. E quando um dos lados muda o ritmo, o outro precisa decidir se acompanha ou se fica parado. E quase sempre, o instinto de ligação emocional fala mais alto. A segunda atitude é o olhar impassível, aquele olhar que não acusa, não implora, não pede explicações. É o olhar de quem entendeu que não precisa provar nada para ser digno. A mulher sente quando o homem a observa sem rancor, sem necessidade. Esse olhar silencioso cria um espelho. Nela desperta o desconforto de quem percebe que perdeu algo raro. E quanto mais ele se mantém firme, mais ela começa a sentir a ausência do que antes ignorava. A verdade é que o homem forte não é o que grita sua dor, é o que aprende a transmutá-la em presença. Ele entende que o amor não deve ser implorado, mas inspirado. E quando ele volta seu foco para o próprio crescimento, ele acende um tipo de poder que nenhum discurso pode imitar. Essa é a essência da frieza consciente, o domínio sobre as próprias emoções. Não é repressão, é soberania. O homem que se cala e observa, que se afasta e se reconstrói, deixa de ser uma lembrança e se torna uma ausência viva. A mulher sente, e quando ela sente, o jogo muda. Ser frio não é ser indiferente. É ser profundo o bastante para entender que o amor não floresce no terreno da necessidade, mas no solo fértil da liberdade. Quando o homem aprende isso, ele deixa de correr atrás. E é nesse instante que ela começa a procurá-lo de novo. Há um momento em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de palavras e se torna presença de força. É quando o homem que antes explicava, justificava e insistia, agora apenas existe. Calado, firme, sereno. E essa serenidade, paradoxalmente, começa a gritar dentro da mente dela. Porque a mulher, ao perder o som da tua voz, passa a ouvir o eco das próprias decisões. O que antes parecia certo começa a parecer precipitado, e o que antes parecia controle se transforma em dúvida. É nesse instante que o poder muda de mãos, não por vingança, mas por equilíbrio natural. A psicologia chama isso de inversão de foco emocional. Quando o estímulo deixa de vir de fora e passa a nascer dentro da própria consciência. A terceira atitude fria e silenciosa é o desapego sem esforço. Não o desapego falso que tenta demonstrar indiferença, mas aquele que nasce de quem realmente se libertou. É quando o homem deixa de reagir a cada provocação, deixa de responder a cada indireta, deixa de tentar provar que é bom o bastante. Ele simplesmente segue. Essa calma desarma, porque o inconsciente feminino é sensível à energia da segurança. Quando ela percebe que não é mais o centro da atenção, algo dentro dela desperta o medo da substituição, mas também o respeito pela tua capacidade de se reerguer. O que antes era apenas atração, agora começa a se transformar em admiração. Há uma força quase espiritual no homem que não busca, mas atrai. E esse magnetismo não vem de uma aparência fria ou arrogante. Vem da coerência entre o que ele sente e o que ele demonstra. Um homem que aceita o fim, mas não se destrói com ele, se torna raro. Ele mostra à mulher, sem precisar dizer nada, que o amor dele era uma escolha, não uma dependência. E escolhas verdadeiras sempre deixam marcas. A quarta atitude é o foco absoluto na própria evolução. Enquanto muitos se perdem tentando entender o que aconteceu, o homem forte começa a reconstruir o que o outro perdeu.
Ele volta para a academia, começa a ler, se veste melhor, muda o olhar. Mas nada disso para mostrar nada a ninguém. É um retorno silencioso ao próprio eixo. E essa mudança é percebida mesmo de longe, porque o ser humano capta sinais energéticos antes das palavras. Quando ela vê que você não parou, que não desabou, que continua crescendo, a narrativa interna dela se rompe. O cérebro feminino, programado para buscar estabilidade emocional, começa a questionar: como ele conseguiu ficar bem sem mim? E é aí que nasce o arrependimento silencioso, aquele que não se confessa, mas corrói. O ápice desse processo é o momento em que o homem deixa de se importar com o retorno. Quando o desejo de provar algo se dissolve, surge a verdadeira força. Porque a frieza consciente não é ausência de amor, é presença de autocontrole. O homem que domina o próprio instinto domina também o ciclo emocional da relação. E nesse domínio há algo que transcende a conquista: a paz. Ela pode tentar testar, provocar, medir se ainda existe reação. Mas o homem forte entende: reagir é voltar ao ponto de partida. Então ele permanece inabalável, sabendo que o silêncio às vezes ensina mais do que 1000 explicações. Ele não ignora por orgulho, ele apenas escolhe não alimentar o que já não o nutre. E nesse ato, se eleva. No final, a mulher volta não porque o homem a chama, mas porque ela sente falta da sensação de segurança que ele emanava. E essa segurança nasce de uma alma que aprendeu a ser inteira sozinha. Quando ela volta, o tempo já não tem o mesmo peso, e o homem já não é o mesmo. Ele compreendeu que o amor não é corrida, é presença. E quem domina o próprio silêncio, domina o coração de quem o perdeu. Há um instante, quase imperceptível, em que o silêncio dele se transforma em espelho. É quando ela percebe que o que antes era ausência, agora é reflexo. Reflexo daquilo que ela fez, daquilo que ela perdeu, daquilo que ela deixou escapar enquanto acreditava estar no controle. O homem que aprendeu a se calar não está mais tentando provar nada. E é exatamente isso que o torna fascinante. A mulher, que antes buscava dominar emocionalmente, agora se vê dominada pelo mistério. Porque nada intriga mais a mente humana do que a dúvida. E quando um homem desaparece do campo da previsibilidade, ele ocupa o território mais poderoso que existe, o da imaginação dela. A quinta atitude fria e silenciosa é a imprevisibilidade calma. Não é sobre fazer joguinhos ou se tornar distante por estratégia. É sobre quebrar o padrão. Quando um homem se afasta e volta à própria rotina, mas mantém uma aura de mistério, sem dar explicações nem buscar contato, a mente dela começa a tentar decifrá-lo. O cérebro humano é programado para fechar ciclos, e quando algo fica em aberto, cria-se uma tensão interna. Essa tensão, em termos psicológicos, é a semente do desejo. Porque o desejo nasce do mistério, e o mistério nasce da ausência de respostas. O homem forte não precisa dizer o que sente. Ele deixa que o próprio silêncio fale por ele. E o que o silêncio diz é muito mais profundo do que qualquer palavra. Ela começa a se perguntar: será que ele já está com alguém? Será que ele realmente me esqueceu? Será que aquele homem que me amava agora nem pensa mais em mim? E é nesse turbilhão de dúvidas que nasce o novo desejo. Não por quem ele era, mas por quem ele se tornou. O homem frio, no sentido psicológico, é aquele que conseguiu transcender a necessidade de ser entendido. Ele não se defende, não se explica, não busca convencer. Ele sabe que a mente feminina precisa sentir, não ouvir. A sexta atitude é o renascimento silencioso. Quando o homem emerge de um término com dignidade e serenidade, ele cria uma ruptura na narrativa emocional dela. Ela esperava vê-lo despedaçado, buscando, implorando, mostrando arrependimento, mas o que ela encontra é alguém que se reinventou. Ele não precisa mostrar que está melhor, porque está realmente melhor.
a energia muda, o olhar muda, a voz muda. O homem frio não é aquele que congela o coração, é o que aprendeu a direcionar o fogo para dentro. Ele acende uma chama interna que ilumina o próprio caminho, e essa luz, inevitavelmente, chama atenção. A psicologia chama esse fenômeno de reativação do vínculo por contraste emocional. Quando alguém muda radicalmente a forma como se comporta, o inconsciente do outro precisa reavaliar o valor daquela pessoa. É um processo automático, involuntário. E é exatamente isso que faz ela voltar, não por carência, mas por curiosidade emocional. Ela quer entender o que aconteceu, como aquele homem que antes era tão acessível agora é um enigma. E quanto mais ela tenta compreender, mais se envolve. No fundo, o homem que domina o silêncio não busca reconquistar, ele busca se reencontrar. E ao fazer isso, ele se torna uma força que não precisa correr atrás, porque tudo o que é verdadeiro gravita naturalmente em torno de quem está inteiro. Ele não joga, ele não finge, ele apenas é. E o que é autêntico sempre encontra o caminho de volta, mesmo que o outro demore a perceber. Há um tipo de poder que nasce da paz. Um poder que não grita, não exige, não disputa. É o poder da consciência de quem já entendeu que o amor é escolha, não necessidade. É presença, não controle. É liberdade, não posse. O homem que compreende isso deixa de ser refém da emoção e se torna o guardião da própria alma. E quando ela finalmente volta, confusa, arrependida, curiosa, ele já não precisa decidir se aceita ou não, porque a verdade é que o homem frio e silencioso não espera o retorno. Ele já encontrou um lugar onde não há mais perda. Ele descobriu que o verdadeiro poder está em não precisar ser desejado para se sentir inteiro. Há algo quase poético no instante em que o homem desperta para si mesmo. Não há fogos de artifício, nem uma grande revelação. Apenas uma quietude que se instala. Um cansaço que não é fraqueza, mas clareza. Ele entende finalmente que correr atrás de alguém é correr contra si mesmo. E nessa consciência, ele desacelera. O silêncio deixa de ser uma tática e se torna uma morada. O frio deixa de ser um escudo e se transforma em discernimento. O homem forte não é aquele que vence o amor, mas aquele que o enxerga pelo que ele é. Uma ponte entre almas e não uma prisão de vaidades. Ela, do outro lado, começa a sentir o peso desse novo olhar. Porque antes ela o tinha sob controle. Bastava uma mensagem, um gesto, uma lembrança. Agora nada disso funciona. O homem que ela conhecia desapareceu, e o que surgiu em seu lugar é uma versão dele que ela não sabe decifrar. A ausência dele começa a ser presença. Cada silêncio se torna um espelho de suas próprias inseguranças. O que antes era certeza vira confusão. A psicologia descreve isso como a ruptura do vínculo de poder emocional. É quando aquele que reagia passa a observar e aquele que controlava passa a buscar. Essa inversão é profunda porque toca algo arquetípico. No inconsciente coletivo, o homem é o símbolo do eixo, o pilar, o guardião, o centro. Quando ele se desestabiliza por amor, o equilíbrio se rompe e tudo ao redor perde sentido. Mas quando ele volta a ser pilar, tudo se reorganiza. O feminino, por instinto, busca esse centro, não por submissão, mas por segurança emocional. E é por isso que o homem que reencontra a própria força inevitavelmente desperta o interesse, o respeito e até o arrependimento de quem o perdeu. Mas o homem frio e silencioso não busca revidar, não quer provar superioridade. Ele apenas compreende. Compreende que o amor verdadeiro não precisa ser imposto e que a ausência é muitas vezes o idioma mais profundo da alma. A mulher que o deixou começa a perceber que o amor dele era mais raro do que imaginava. Ela vê que ele não tenta se justificar,
não faz escândalo, não se vitimiza. Ele segue, e esse seguir não é indiferença, é maturidade. É o grito silencioso de quem já não quer convencer ninguém do próprio valor. Há algo magnético nesse tipo de presença. Ela sente falta, mas não consegue dizer por quê. Tenta esquecê-lo, mas o silêncio dele se torna presença constante em seus pensamentos. A ausência dele cria espaço, e nesse espaço ela começa a ver a verdade. A de que aquele homem, tão calado agora, era o único que realmente havia. Ele via o que ela escondia dos outros, as inseguranças, as máscaras, o medo de não ser suficiente. E agora, sem ele, tudo volta à superfície. A força dele, agora, é espiritual. Ele se conecta a algo maior, uma compreensão sobre o amor que transcende o desejo. Ele não precisa mais que ela o queira, porque aprendeu a querer-se. O frio que o protege é o mesmo que o mantém lúcido. O silêncio que o envolve é o mesmo que o fortalece. E é exatamente isso que a faz correr atrás, não para reatar, mas para entender como ele conseguiu se libertar daquilo que ainda a aprisiona. O homem frio, quando desperta, não busca o retorno, ele busca sentido. E ao fazer isso, se torna o tipo de presença que não precisa estar perto para ser sentida. Ele não pede, não exige, não cobra, ele apenas é. E é nessa simples e poderosa existência que reside o mistério que ela não consegue esquecer. O verdadeiro homem forte é aquele que transforma a dor em consciência, o silêncio em sabedoria e o afastamento em reencontro consigo mesmo. Ele entende que nada precisa ser forçado quando o que é genuíno tem o tempo como aliado. O frio dele é apenas o calor da alma que amadureceu. Há um ponto de virada em toda a história de amor em que o homem deixa de ser o prisioneiro da perda e se torna o autor do próprio destino. Não é um momento de raiva, nem de redenção. É um instante de lucidez, em que ele percebe que a ausência dela já não dói, apenas ensina. Ele acorda e sente algo diferente. O peso que antes o curvava, agora o sustenta. A dor se transforma em solo fértil. A frieza se transforma em clareza. E o silêncio, que antes era vazio, agora é paz. O homem que chega a esse estágio entende o que poucos compreendem: que o amor não se conquista pela insistência, mas pela presença consciente de quem se basta. Ela o observa de longe, talvez sem admitir, mas sente. Sente o novo ritmo dele, o novo olhar, a nova postura. Percebe que o homem que um dia dependia do toque dela agora é dono do próprio tempo. Ele já não está ali para provar o quanto ama, mas para viver o que é. E isso a desarma. Porque toda mulher, no fundo, deseja o homem que tem propósito, não o que implora por sentido. O homem frio e silencioso é o que já não busca a aprovação. Ele não precisa mais ser desejado, porque já aprendeu a ser completo. Nesse novo estágio, ele não joga para vencer, ele simplesmente não joga mais. Entende que o verdadeiro poder está em não reagir, em observar o caos e permanecer em paz. Em saber que o que se foi, e o que é seu, encontrará o caminho de volta, sem gritos, sem corridas, sem promessas. É o poder do eixo, o domínio sobre si mesmo. O homem frio, o homem forte, o homem desperto, é aquele que encontrou o equilíbrio entre o fogo e o gelo. Ele não é o mesmo que partiu ferido, é o que voltou inteiro. E quando ela tenta se aproximar novamente, já não encontra o mesmo terreno. Ele mudou. Não por orgulho, mas por evolução. Ele não busca revanche, apenas respeito. Ele fala pouco, mas suas ações gritam. Ele olha, e no olhar há calma. Ele sorri, e no sorriso há liberdade. Essa transformação não é para reconquistar ninguém, é para nunca mais se perder de si mesmo. A mulher que o deixou, agora o admira. As outras o percebem.
E o mundo, de alguma forma, começa a se alinhar ao seu novo estado de ser. Porque o universo responde à energia de quem aprendeu a estar completo. O homem que entende isso se torna um arquétipo vivo do equilíbrio. Calmo, mas intenso. Distante, mas presente. Frio, mas pulsante. Ele é aquele que anda sozinho, não por solidão, mas por escolha. O silêncio dele é força, a ausência dele é presença, e o coração dele é território sagrado. Ele aprendeu que não é preciso correr atrás de nada quando o que é verdadeiro não se perde, apenas se transforma. E assim, ele segue, não como quem espera, mas como quem confia. O amor pode até voltar, mas ele já não depende dele. Porque o homem frio e silencioso é, no fundo, o homem que se reconciliou com o espelho e descobriu que o maior amor é aquele que nasce quando a alma finalmente se escuta. A força de um homem não está em conquistar o outro, mas em dominar a si mesmo. Quando ele entende isso, a vida muda e o mundo inevitavelmente o segue.